Olá, tudo bem? Para vocês que vão prestar o concurso público da Prefeitura de São Paulo, professor fundamental 2 e médio, tá? Especialistas em matemática. Qual é a matemática que cai no concurso público? É sobre autores que abordam sobre a disciplina matemática. Okay. Vamos lá? Vocês têm aí 6 autores para serem estudados na matemática. Então, só serve para aqueles que vão prestar a prova fundamental 2 e médio da Prefeitura de São Paulo, tá? Não serve para polivalentes, tudo bem? Então, vamos lá. Não serve, no caso, para fundamental 1 infantil, não. Esse é só para os especialistas do fundamental 2 e médio. Então, aí vocês têm Boaler, que vai falar sobre mentalidades matemáticas, Damori, que vai falar sobre elementos da didática da matemática, D'Ambrosio Machado, ensino da matemática, pontos e contrapontos, Pires, currículos de matemática, da organização linear à ideia de rede, Ponte, Brocardo, Oliveira, que escrevem juntos investigações matemáticas na sala, Cazorla, Samar e Velasque, junto com o Nascimento, Diniz, são vários autores aí, que escrevem sobre reflexões sobre o papel da educação estatística na formação dos professores no contexto da pandemia, né? Até sobre a pandemia, como que ficou aí, né? Trabalhar matemática envolvendo a pandemia, tá? Essa formação dos professores aí. Vamos lá? Vamos começar aí com o primeiro livro, Jo Boaler, sobre mentalidades matemáticas, esse é o livro. Boaler defende que todo ser humano é capaz de aprender matemática. Aliás, não só Boaler, como todos os autores da matemática têm o mesmo pensamento. Todos são capazes de aprender de forma significativa a matemática. Vai depender o quê? Do estímulo que é dado para o aluno, do encorajamento que é dado para o aluno, da sua didática, da sua prática, da sua metodologia, da sua estratégia, dos seus recursos, tá? Então, o professor tem um papel essencial nessa construção do conhecimento pelo aluno da matemática, ok? Mas precisa ser adequadamente estimulado, encorajado por meio de técnicas visuais e também compreender que é uma disciplina, palavras-chave. A matemática é uma disciplina aberta, flexível, criativa, resposta de concurso público, tá? Como a matemática é vista como uma disciplina aberta, flexível, criativa e que os alunos são capazes de aprender desta forma. Ok? Continuando aí. Eu tenho que toda hora parar, gente, para tomar uma aguinha, porque eu tô com um probleminha na garganta. Então força muito. Eu vou fazer um exame, né, na garganta. Então vamos lá, continuando. A matemática não se limita a um conjunto de regras e procedimentos a ser memorizado. Ou seja, a matemática, para ser aprendida de forma significativa, que o aluno contextualize, que o aluno interaja com a aula, não pode ser algo mecânico, memorizado, decorado, regras, e sim algo que ele vai levar para a vida. Letramento da matemática, práticas sociais. Ele vai aprender contextualizando, relacionando, levantando hipótese. As situações problemas são favoráveis no ensino da matemática. Ela está presente em todos os aspectos das nossas vidas, ou seja, o que o aluno vai aprender ali na sala de aula, ele vai levar para a vida dele. É isso que ele tem que entender. Ele vai utilizar isso na vida dele. E a matemática está na natureza e dentro de todo ser humano. Para tudo nós precisamos da matemática. Um dos objetivos da escola é apoiar a mudança de mentalidade, começando pelo reconhecimento que todos somos seres matemáticos, tá? Por quê que a autora fala isso? Porque todos
utilizam, de certa forma, a matemática. Seja numa conta de mais, numa conta de menos, de vezes, dividir, seja na situação problema, seja ver o preço dos alimentos no mercado, fazer a conta, dar o troco, receber o troco, enfim, precisamos da matemática. Por meio da neurociência, Jo Boaler afirma que das 5 áreas ativas do cérebro, quando você faz um exercício matemático, 2 delas estão no campo visual. Então, por que é importante o visual? Não só é mostrar através de desenhos, de conjuntos, de gráficos, para ele visualizar a situação, né? Então, é importante, quando você for trabalhar a matemática, você colocar desenhos, imagens, figuras, porque eles vão associar a situação problema com o campo visual. É diferente de você só dar o problema em si, né? É necessário que você dê o campo visual também para eles entenderem, tá? Então, é uma das coisas. E é provado por meio da neurociência que trabalhar matemática, aprender matemática, ensinar matemática, vai ativar 2 áreas do nosso cérebro, sendo que uma delas é a visão, tá? Vai ser associado ao campo visual. Opa, é só essa parte? É só. É curtinho mesmo o texto, assim. O livro é extenso, mas o capítulo solicitado, o que é para ser para a prova é esse respeito, é só a esse respeito, tá? Então, resumindo, Boaler, todos são capazes de aprender matemática. A matemática é considerada uma disciplina aberta, flexível, criativa, para que a pessoa, né, para que o educando aprenda de verdade a matemática, precisa ser estimulado, encorajado. Ok? Aprendizagem significativa com técnicas visuais. Isso é palavra-chave, é importante, tá? A matemática está presente nas nossas vidas. Todos nós somos seres matemáticos. E quando eu aprendo a matemática, o ensino, 2 áreas do cérebro são ativadas, sendo a importância do Boaler é de uma delas, que é o campo visual, tá? Então é nesse sentido. Vamos a mais um autor. Damore, Elementos da Didática da Matemática. Vejam, busca construir um cenário não exaustivo dos fundamentos teóricos da didática da matemática. A partir da análise dos seus campos de investigação, de sua articulação com as outras ciências, das principais referências de pesquisas desenvolvidas nessa área. Além disso, discute, entre outras coisas, o significado de termos como. Tudo isso envolve a matemática, tá? Elementos da didática na matemática. Contrato didático, então é pesquisado autores que falam a esse respeito. Contrato didático. O que é um contrato didático na matemática? Imagens, modelos, conflitos, obstáculos, linguagem, registro de representação, campos, tudo isso tem a ver com a matemática, que atualmente brotam de todos os lados e que são utilizados em nosso ambiente e procura fornecer alguns elementos fundamentais para a didática da matemática. Então, esses termos aí são alguns elementos ditos pelo Bruno Damore que ajudam no campo da matemática, ok? Principalmente vai focar no contrato didático aí. Vejam. No capítulo 1, então o livro é dividido em vários capítulos. Eu vou só focar no que realmente a gente precisa, mas quem quiser ler por inteiro tudo que está colocado aqui, pode ler, tá? A leitura é importante também. É que nós focamos no resumo do que a gente precisa, tá? Não tem como estudar o livro inteiro, mas sim o que a gente precisa para responder as questões da prova. Então, no capítulo 1 está a Introdução à Didática Matemática, onde eles falam das diversas acepções e significados do substantivo da matemática. Então, assim, vários autores dão conceitos sobre a matemática, mas, em geral,
em geral, nós entendemos a didática como a arte de ensinar. Então, professor, você tem que ter arte para ensinar matemática, de forma contextualizada, estimulada, dinâmica, que motive seus alunos, no geral, tá? No capítulo 2, eles falam didática da matemática como epistemologia, ou seja, como conhecimento da aprendizagem em matemática. Toma didática da disciplina. Aqui, em geral, é falar do quê? Ainda não é o foco do autor, mas eu tenho que explicar. Em geral, fala assim, ó. A didática é uma disciplina, tá? É uma disciplina que nós aprendemos na faculdade, no curso de graduação, na sua área, né? Mas, além de tudo isso, é a sua didática que fará a diferença para ensinar o seu aluno. Dependendo da sua didática, o aluno passa a gostar ou não da matemática, a fazer sentido na vida dele ou não da matemática. Então, vai depender, tá? Depois, no terceiro capítulo, que vai falar a respeito do contrato didático, que é um dos focos aí. O autor discute o nascimento dos estudos sobre o contrato didático e os fundamentos teóricos que sustentam essa noção, referindo-se a Bruxelles, fundador da teoria das situações e das noções atreladas a essa teoria. Continuando. Aqui é o foco. O contrato didático, o que é? É um conjunto recíproco. O que é recíproco? Entre você e o aluno, certo? Você e seu aluno. É um conjunto recíproco de comportamentos esperados entre alunos e professores. Ou seja, o que o aluno espera do professor e o que o professor espera do aluno. Para dar certo essa união, existe um contrato didático, sendo mediados pelo saber. Com isso, ele pode ser entendido como um instrumento que auxilia na análise das relações professor, aluno e saber, tá? Existe esse contrato didático. Eu fico naquela expectativa do que o meu professor vai me ensinar, de que forma ele vai me ensinar, e o professor fica na expectativa se o aluno aprendeu, de que forma ele aprendeu, se conseguiu atingir o objetivo. A construção do contrato pode ser feita através de um debate ou uma dinâmica, em que os alunos exporão as regras que acham importantes para o bom funcionamento das aulas. Estas ideias deverão ser mediadas pelo professor, para que não se perca o foco do que deve ser discutido e para que seja dada a chance de todos falarem. Ou seja, o que é o contrato didático? É esse conjunto professor e aluno. E a construção? E para construir um contrato com o aluno, o que a gente vai fazer? Escutar a versão do aluno. Para você, aluno, o que é importante na matemática? Regras. Sobre isso que você está aprendendo. Dá um exemplo do que você vai usar isso na sua vida. E eles vão, né, expondo suas ideias. Ok? Isso é um contrato. Por quê? Não é um contrato feito só pelo professor, é um contrato feito de ambas as partes. Lógico que o professor ele vai mediar, senão eles perdem o foco, né? Começa a falar coisas que não tem a ver com a matemática, ok? É possível retirar duas vantagens de um contrato didático estabelecido desta forma, tá? Então, você deixando com que eles se exponham de maneira positiva, quais as vantagens de um contrato didático? Valorização do saber do estudante, proporcionando uma maior interação entre ele e o professor, colaborando para a participação dos alunos nas aulas, e em casos de quebras das regras, o professor poderá relembrar os alunos que aquela regra infringida foi ressaltada por eles, ou seja, eles estão indo contra o próprio discurso. Né? Então, fazer um contrato didático para que suas aulas rendam, né? Então, é importante o contrato porque o estudante vai poder falar até onde ele sabe sobre aquele conteúdo, dar exemplos, ele vai participar ativamente da aula, ele vai interagir. Isso é importante para que ele aprenda significativamente. E por outro lado, se ele quebra, vamos supor,
Você está dando a aula e de repente ele quebra a regra, sendo que ele mesmo construiu a regra. Eles mesmos construíram as regras, então eles vão poder cobrar do outro aluno que infringiu a regra. Lembra do nosso contrato nas aulas de matemática? Então, amigo, você está infringindo as regras. Lembra que nós combinamos tal coisa e você está fazendo outra? Então, é uma das formas que o autor coloca, importante ter, para que você realmente tenha, aproveite melhor o tempo que você está lá com os alunos na sua aula de matemática, tá? Então, palavra-chave é contrato didático, tá? Desse autor, o pensamento desse autor, o foco desse autor é o contrato didático, ok? Vamos a outro autor aí da matemática. Ensino de matemática, pontos e contrapontos. Os autores alertam-nos sobre a fragmentação. O que é a fragmentação? É a separação, a divisão que não pode acontecer. A fragmentação do conhecimento escolar, somada à falta de significados do que estuda e à falta de interesse dos alunos pelos conteúdos escolares. Ou seja, a matemática é um conjunto. Um vai puxando outro conteúdo. Não pode ser algo assim, ó. Terminou esse assunto, começa outro assunto. É o que a gente fala assim, novo conteúdo. Não, é continuação do conteúdo, porque um vai depender do outro. Isso eles têm que entender. Então, outra forma de fragmentação. Eles entenderem que o que eles estão aprendendo aqui na escola é um processo que eles vão utilizar tanto na sala de aula como fora dela. Não pode ter essa fragmentação, essa separação, porque é um processo, né? E daí, o que atrapalha também, conforme os autores, é a falta de significado na matemática. O aluno tem que entender que aquilo é importante, tem que precisa ter significação na vida dele. O que eu vou usar isso para a minha vida? E até mesmo nos próprios conceitos. Né? Eles entenderem que o mais é a mesma coisa de soma, é a mesma coisa de aumentar. Eles têm que saber os sinônimos, né? Por exemplo, dos sinais. Que menos é a mesma coisa de tirar, que é a mesma coisa de subtrair, diminuir. Deu para entender? Porque às vezes você trabalha um significado, um termo, só que você cobra outro que você não trabalhou, tá? E na matemática também existe o desafio, porque os alunos não têm interesse, muitos deles, pela matemática, mas por N motivos. Um deles é porque o jeito de ensinar matemática não agrada a eles, sendo nesse mundo moderno que nós estamos, né? Então, o autor fala, vejam a qualidade do que a quantidade. Então, vale mais a qualidade, você dar 5 exercícios com objetivos que eles participem, façam interação, mediação do professor, a intervenção, do que você lotar a lousa com 50 exercícios só para corrigir o resultado, tá? Não é dessa forma. Na sequência, uma reflexão específica sobre a matemática, defendendo que, como toda disciplina da escola básica, deve ser concebida como meio para a formação pessoal. Ou seja, faz parte da formação como um todo. Eles não vão usar isso só para a sala de aula, mas para a vida. Além de apontar ações que podem ser eficazes na formação do cidadão. O texto é finalizado com uma aproximação entre a matemática e os contos de fada, e a possibilidade de transitarmos entre a realidade e a ficção nas aulas dessa disciplina. Por que eles colocam a matemática e os contos de fada? De um lado, tem a realidade, do outro tem a ficção. Ou seja, a ficção seria, para mim, todos os alunos, né, estão aprendendo. Do meu jeito de dar aula, todos estão aprendendo. Isso pode ser uma realidade, como pode ser uma ficção. Você acha que eles estão aprendendo, mas na verdade eles estão só memorizando de forma mecânica. Será que eles estão aprendendo a matemática? Você tem que ir pela realidade e não pela ficção, ok? Vamos lá.
O autor defende que a educação deve estar baseada em uma ética de respeito, solidariedade, cooperação para o convívio respeitoso, harmonioso e produtivo de várias culturas. Nesse contexto, o Biratã é um dos autores, de um dos capítulos, sobre as dimensões conservadora e transformadora da educação. Então, de um lado, a dimensão conservadora e, de outro, a dimensão transformadora. O que eles querem? A conservadora ou a transformadora? A transformadora. Então, palavra negativa, conservadora, palavra positiva, transformadora. Sobre as possíveis relações entre suas ideias sobre a natureza da matemática e as visões aristotélica e platônica. Ou seja, eles pesquisaram a respeito dos pensamentos de Platão, de Aristóteles e tal, dentro da história da matemática. Sobre a fragmentação do conhecimento então agora, o que se transforma? O que é transformador? Vamos lá, vamos fazer uma associação aqui. Conservadora tem que associar com fragmentação, que são palavras negativas. O que é positivo? Transformadora, eu associo com inter e transdisciplinaridade. Ou seja, disciplinas envolvidas, tá? Tanto dentro como fora da área da matemática. E ainda sobre a concepção de etnomatemática, tá? É palavra-chave também, ok? Então, esse aspecto transformador tem a ver com a inter e transdisciplinaridade. Eles dizem que a matemática não pode andar sozinha. Você pode, por exemplo, utilizar as tecnologias, a informatização, assim como trazer outras disciplinas para dentro da matemática, como um projeto, As questões apresentadas por Biratã versam, entre outros temas, sobre interdisciplinariedade, transmissão de técnicas, métodos de projetos, resolução de problemas no ensino da matemática. Então, principalmente, duas palavras são importantes na matemática aí para o concurso. Situações, problemas, trabalhar situações, problemas no dia a dia, não só arma efetue, mas as resoluções de problemas é importante. E você pode trabalhar com projetos também, ok? Com o objetivo de trazê-los ainda mais para o chão da escola e para as práticas docentes, proponho que discorram sobre os conteúdos mínimos da matemática a serem ensinados nas instituições escolares. Ou seja, quando é falado conteúdos mínimos, não quer dizer que tenha que ficar só nos conteúdos mínimos. Mas os conteúdos mínimos que eles abordam significa a base de tudo. O que é básico? O que eles têm que aprender primeiro? Porque para você incluir outras coisas, eles precisam saber pelo menos o alicerce, a base de tudo. Por isso que eles falam conteúdos mínimos da matemática. Porque para avançar, eu preciso ter uma base firmada para eu poder avançar, certo? A formação dos professores de matemática é importante, então não é só a graduação em matemática, mas uma formação continuada, porque professor de matemática, assim como para qualquer outro professor, está sempre estudando, sempre buscando novidades, sempre pesquisando, no contexto brasileiro. E o conceito de aprendizagem baseada em problemas. O foco dos autores. Conceito da aprendizagem baseada em problemas, em situações problemas. Não é a conta, é você contextualizar. Você dá uma situação problema e nessa situação problema você envolver as operações matemáticas. Você envolver uma equação, você envolver figuras geométricas numa situação problema. E não só um exercício mecânico. É isso que eles estão falando. Porque a situação problema faz o aluno levantar hipóteses, faz o aluno ver o processo, faz o aluno ter várias respostas, tá?
Então, a reflexão é importante. E isso você só consegue fazendo situações problemas, né? E não só arme efetuir, tá? Como exemplo. Outro autor, Pires, Currículos de Matemática da Organização Linear, a Ideia de Rede. Presta atenção. Logo no começo do livro, tá? A Célia Pires fala o seguinte, ó. O que é negativo? Uma organização linear. O que é positivo? Uma ideia de rede. Por quê? Vamos lá. Linear significa uma linha reta, onde você não olha para trás, não olha para frente, não olha para a direita, não olha para a esquerda. Tem que ser ali daquele jeitinho. E na escola não existe uma linha reta. Você vai ensinar matemática, você vai ter que fazer uma sondagem, você vai fazer um levantamento do que o aluno sabe, do que ele não sabe, para poder avançar. Se ele não aprendeu, você vai ter que voltar. Então, não tem como. Nada na educação é linear, nada. Uma linha reta, não é. É idas e vindas e vai e volta, tá? Já uma ideia de rede é algo positivo, é o que eles querem. Ideia de rede significa o processo, colocar em ação o currículo. Porque o currículo não é só teoria, é prática, né? Então, para sair do papel e ser colocado em ação é através do professor, porque lá é só uma digitação, só o documento. É o professor que vai fazer com que crie vida esse currículo através do seu planejamento. Então, a ideia de rede é para considerar o processo. Vejam, a nova metodologia, com a ideia deles, ideia de rede, sugere que os problemas desafiadores, novamente outro autor falando, para se trabalhar com situações problemas, que desafiem os alunos. Deveriam estar no início da aula, incitando questionamentos e fazendo com que os alunos consigam articular os conhecimentos já adquiridos para produzir novos, sempre com a intervenção do professor e finalizando com uma fase de institucionalização. Tem série certa? Não, todas as séries trabalhando com situações problemas, tá? Mas não é qualquer problema, são problemas pensados, desafiadores para eles. Eles gostam de desafios, né? A visão do currículo linear, onde os conteúdos seguem uma sequência bem definida e inquestionável, foi modificada para essa nova concepção de currículo em rede. Então, é assim que a Prefeitura de São Paulo enxerga o currículo. A Prefeitura enxerga o currículo como currículo em rede e não linear. Tudo que tiver currículo linear está errado. Currículo não linear está certo, mas currículo linear está errado. Agora, currículo em rede está certo, tá? Trabalhar com o currículo em forma de rede é, sem dúvida nenhuma, muito mais interessante. Pude perceber o que falta é o tipo de registro e análise dessa dinâmica. A vivência dos temas ou eixos temáticos pode acontecer dentro da sala de aula. O que muda é a forma de abordagem do eixo matemático e aproveitar todo o conhecimento que o aluno traz. Veja, a diferença de currículo linear e currículo em rede. Tudo é currículo, é o papel, que é feito no coletivo, mas é um documento ali escrito. O professor vai dar vida a este documento através do seu planejamento, certo? E daí, o currículo em rede faz com que o aluno participe da dinâmica, faça parte do processo. E não algo, quando falo currículo linear, é algo inquestionável. É aquilo e pronto, tem que seguir aquilo. Mas se a realidade do meu aluno, a necessidade do meu aluno não é aquela, não pode ser um currículo linear, tem que ser um currículo em rede. É isso que a Prefeitura de São Paulo e os autores defendem, tá? Outra coisa importante, quando eles falam currículo em rede, não quer dizer
que suas aulas precisam ser necessariamente fora da sala de aula. Não. Você pode dar suas aulas normal na sala de aula. O que muda é a abordagem, é a forma como você está dando aula. O problema não é o espaço físico, sala de aula, com as carteiras ali. Não é esse o problema. É a abordagem, é a sua dinâmica, é a sua estratégia, é os recursos que você utiliza, que eles pedem para trabalhar com materiais concretos para trabalhar com a matemática. Situações, problemas. É nesse sentido. Ok? Então, aqui o foco da Pires é isso, tá? Trabalhar o currículo em rede, é essa a ideia. Sair do linear e passar a trabalhar com o currículo em rede. Trazendo situações, problemas desafiadores para eles, para que eles possam fazer parte do processo. E dessa forma é mais interessante, eles vão aprender, tá bom? Vamos lá. Mais um autor ou autores, né? João Pedro Ponte, a Joana Brocardo e a Hélia, Oliveira. O livro chamado Investigações Matemáticas na Sala. Vamos lá? Refletir sobre a educação matemática, tendo como princípio que todos podem produzir matemática nas suas diferentes expressões. Ou seja, aceitar as reflexões do aluno. Nem todos vão resolver uma situação, problema de matemática da mesma forma, né, que você queria, tá? Eles vão levantar hipóteses, eles vão refletir sobre aquilo. Analisam como as práticas de investigação desenvolvidas por matemáticos podem ser trazidas para a sala de aula, mostrando resultados de pesquisas, ilustrando as vantagens e dificuldades de se trabalhar com tal perspectiva em educação matemática. Analisam ainda os papéis de alunos e professores quando lidam com problemas no processo investigativo, em áreas como geometria, estatística, aritmética, ou seja, situações, problemas podem ser trabalhadas em todas as áreas da matemática. Geometria faz parte da matemática, estatística, aritmética. Deu para entender? Então, assim, eu só posso trabalhar situações, problemas num determinado conteúdo da matemática? Não, em todas as áreas da matemática você pode trabalhar com situações, problemas, tá? Vamos lá. Resgatar a capacidade do aluno em acreditar em si mesmo. Então, motivar o aluno. Vamos fazer de novo, você consegue, você é capaz, vamos tentar de novo. E ocupar o espaço como matemático e um verdadeiro estudante. Que eles internalizem a matemática neles, que eles entendam a importância da matemática. Que é indagado e vai em busca de novas respostas. É o principal objetivo da investigação matemática, que é outra palavra-chave aí, tá? Por quê? Investigar matemática significa pesquisar sobre a matemática, saber que não existe uma única forma de resolver aquele problema, apesar do resultado dar a mesma coisa, por exemplo. Mas não existe uma única forma de resolver. Eles podem utilizar desenhos, eles podem utilizar conjuntos, eles podem fazer associações. Então, não existe uma resposta pronta só no pensamento do professor, tá bom? As tarefas investigativas em aulas de matemática podem contribuir para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem do estudante, pois o processo de formulação possibilita ao aluno utilizar o seu conhecimento matemático na construção de novos conhecimentos. Então, o aluno, ele mesmo cria novas formas dele resolver, ok? A exploração e investigação matemática alcança destaque por possibilitar que aprender e ensinar sejam diferentes de transmitir e adquirir conhecimentos. Então, a palavra transmissor de conhecimento não existe mais, é negativa para o concurso. O professor não é transmissor do saber, o professor é o mediador do conhecimento. O aluno é que é o sujeito ativo, o aluno que é o protagonista. Ele é que vai criar condições, né? Ele que vai construir o próprio conhecimento através do apoio, através da orientação, através da mediação
intervenção do professor, tá? Então, olha lá. Mas, pelos seus processos intrínsecos, proporciona o desenvolvimento do conhecimento por quem se envolve em atividade de investigação matemática. Então, mostrar para o aluno que ele pode ser um investigador na matemática. Ele pode descobrir muito mais do que ali, trazer novas novidades no campo da matemática, tá? Um pesquisador nato, digamos assim. Só um minutinho, gente, deixa eu beber uma água, toda hora eu tenho que parar para beber água. Continuando. Só um minutinho. Então, próximo autor aí, Carzola, Irene Maurício Carzola, a Suzy Samar, a Luciane de Souza Velasque, o Leandro Mendonça Nascimento, Leandro Mendonça do Nascimento Diniz. Então, esses autores não escreveram o livro, mas participaram de um artigo fazendo uma reflexão sobre o papel da educação estatística na formação dos professores no contexto da pandemia. Ou seja, depois que houve essa pandemia toda, os professores tiveram que ter uma formação, né, continuada para falar a respeito. Porque, queira ou não, gente, a pandemia trouxe muitas consequências aí para a educação. Nós sabemos disso, né? Então, eles tiveram que falar de certa forma, não só para os professores de matemática como um todo, né? Mas aqui o foco é matemática. Vamos lá. A pandemia da Covid-19 tem gerado dados que a todo momento são divulgados pelas mídias. Então, estes dados, que é a estatística, fazem parte da disciplina de matemática, tá? Que é algo que pode ser trabalhado com os alunos em sala de aula, gráficos, estatísticas, né? Este cenário impõe aos professores o desafio de estimular o desenvolvimento de uma atitude crítica do estudante em relação às informações difundidas. Então, de certa forma, apesar do assunto, né, ser ruim, às vezes, muitos, vou falar de Covid, já estamos vivendo isso, mas você aproveitar, professor de matemática, aproveitar o tema, o assunto atual, para trabalhar a estatística, fazendo com que eles façam um levantamento sobre a doença, do antes, o depois, fazer gráficos, que eles vejam como se tornem, né, estudantes críticos, ok? Em relação às informações. Será que essas informações é realmente isso? Vamos pesquisar. Ao trabalhar os conceitos matemáticos e estatísticos envolvidos nessa situação pandêmica, o professor pode instituir novos modos de promover a aprendizagem, a interação e o compartilhamento de significados entre os estudantes. Então, é um assunto atual, né? É um assunto que interessa a todos e você pode aproveitar uma aprendizagem significativa através desse tema da pandemia. Desse modo, este artigo tem por objetivo refletir sobre como os professores podem trabalhar conceitos matemáticos e estatísticos com os estudantes da educação básica no contexto da pandemia, tá? Então, abordar esse assunto trabalhando com a matemática, é uma ideia, né? Como suporte teórico, nos ancoramos na base do conhecimento proposta por Schumann, focando o conhecimento específico de estatística, conhecimento pedagógico, conhecimento curricular. Apresentamos 6 casos de ensino construídos a partir de dados e informações estatísticas disponíveis em sites oficiais, visando dar sentido e significado às informações. Então, assim, trabalharam, né, pesquisaram esse artigo com estudos de caso que nós falamos. Então, foi feito um levantamento de estudos de casos, com ideias de outros autores, com professores que voltaram da pandemia e incluíram nas suas aulas sobre o assunto, que foi bem proveitoso porque deu um significado ao que estava acontecendo. Os alunos se interessaram em participar, em pesquisar, né?
Para tal, seguimos as premissas do letramento estatístico, né? Assim como você alfabetiza o aluno em português, né? Alfabetizando e letrando, existe também o letramento na matemática, tá? Mas aqui, quando eles falam sobre o letramento estatístico, o que é estatística? Primeiro você tem que mostrar, né? Não só o conceito, mas mostrar através de imagens, formações, né? O que vem a ser esse letramento estatístico, tá? Porque a partir disso, eles vão dando conceitos, tá? Níveis de leitura e interpretação de grafos e senso crítico. Então, você pode trazer gráficos sobre a pandemia para trabalhar com eles em sala de aula. Eles têm que aprender a interpretar gráficos, porque às vezes eles olham numa reportagem, num jornal, numa revista na internet, eles não sabem, muitos deles não sabem nem o que é o gráfico, né? Que é uma forma estatística de mostrar resultados, de fazer um levantamento, tá? Por meio destes casos, apresentamos ao professor diferentes recursos, como materiais concretos, simulação por meio de... como que fala aqui? Aí não sei falar esse nome não. Apiletes? Será que é isso? Do GeoGebra. É um aplicativo, né? Mas tem um nome esse aplicativo. É um aplicativo na área da matemática, de estatística, que você pode baixar, né? Ou pedir para eles entrarem e tal. É o GeoGebra. Indicadores como letalidade, taxa de mortalidade, prevalência a partir do contexto da pandemia. Então, é um aplicativo que mostra, através desses gráficos, tá? As mortes, a quantidade de mortes que tiveram devido à Covid, ou as pessoas que sobreviveram, mas a quantidade de pessoas que teve sequelas, as que realmente foram recuperadas totalmente. Então, assim, tem vários casos, tá? Salientamos nessa perspectiva a importância do conhecimento no contexto e do desenvolvimento da capacidade de formular questões críticas, para assim contribuir com a formação de professores de forma que estes auxiliem os estudantes a entender a pandemia da Covid e tomar decisões que preservem suas vidas e das pessoas de sua comunidade. Então, trabalhar dessa forma com algo que está acontecendo com eles, na realidade deles, na história deles, faz com que tenha uma aprendizagem significativa, porque eles vão fazer parte do processo. Eles vão pesquisar algo que muitas pessoas da própria família deles passaram, né? Casos que eles estão vendo na sociedade, no Brasil, no mundo, ok? Então, eu achei interessante aí a abordagem desses autores aí, tá? E aí, nós finalizamos aí com todos esses autores que abordam a matemática, ok? São 6 autores da matemática, um vai contribuir com o outro aí, depois vocês vão entender melhor. Na montagem do quebra-cabeça, no mapa mental que vai ser feito, vocês vão ver que eles não estão separados, apesar de serem 6 autores, um vai dar continuidade no outro, vai completar, que é tudo que a Prefeitura de São Paulo quer na matemática, ok? Até mais, então. Lembrando que vocês terão ainda simulados para serem feitos, porque não adianta só teoria, tá, gente? Eu sou obrigada a passar a parte teórica, tá? Por conta da bibliografia do concurso que requer. Mas passar no concurso não significa só teoria, precisa da prática. Então, nós vamos fazer simulados, treinos, questões anteriores, fiquem tranquilos, ok? Até mais.